noite. O Brasil produz diariamente milhares de toneladas de mercadorias de todos os gêneros. Dos fabricantes e distribuidores, exige-se excelência na qualidade e nos serviços. Mas há um fluxo extenso até a chegada das mercadorias ao consumidor final. Por trás dessa lógica de produção e consumo, ou melhor, exatamente na linha divisória dessas duas etapas, está o transporte, que dependendo do produto e da viabilidade comercial, é feito através de modais como o rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo. O que estamos tratando nesta abertura do programa nada mais é do que logística, uma área que envolve engenharia de produção, transporte, distribuição e até mesmo uma parte do marketing. Como o Brasil e Pernambuco, particularmente, devem ser avaliados quando se fala em logística? Quais as perdas decorrentes de modelos conservadores e o que é necessário para fazer com que o mercado se torne cada vez mais competitivo? Essas questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre este assunto, convidamos Marcílio Cunha, consultor em logística, mestre em engenharia de produção e professor da Faculdade Boa Viagem. Marcílio, a todos sejam bem-vindos. Mas aí na abertura a gente falou algumas coisas sobre logística. Não sei se foi uma abertura suficiente para a gente entender o que é logística. Possivelmente não. Né? O que é que o senhor acrescentaria? Você já está mestre, Valdir. Tantos programas falando em logística, esse não é o primeiro e nem será o último, porque é um assunto palpitante e que sempre está sendo solicitado para ser falado e divulgado. E isso é muito bom, tendo em vista que logística se faz em tudo, né? O deslocamento que seja para qualquer lugar, ou mercadoria ou pessoas, nós estamos envolvidos na logística. E logística é transporte, é armazenagem e é distribuição. Então, esse tripé, vamos dizer assim, esses três pontos são importantes e cada ponto desse tem uma variedade de situações, uma variedade de pontos a serem considerados e analisados e que constitui o conjunto dessas ações no trabalho que a gente chama de logística. Então, logística se faz em tudo. Desde a hora que a gente vai ao supermercado, bota no nosso carro a mercadoria, os produtos comprados e levamos para casa e armazenamos isso, nós estamos fazendo logística, né? Então, os deslocamentos no dia a dia, da mobilidade, tudo isso é envolvimento de logística. E produção, professor Marcílio. Pernambuco, hoje, ele tem uma qualidade boa na logística de produção de suas mercadorias? Nós já tivemos setores que são bem avançados em termos de estrutura, né? Empresas do porte de bebidas, por exemplo, que não deixa nada a desejar em termos de outras empresas, até na questão mundial, internacional, e que tem produção e tem produtos de qualidade e consegue colocar tem isso inovado, também, tem inclusive. uma condição bem favorável, como também em alguns momentos se perde, como na indústria metalúrgica, por exemplo, né? Nós, até algum tempo, conseguimos, de alguma forma, até em termos de qualidade e de produtividade e rendimento no processo produtivo, de se igualar, de alguma forma, à China, que estava iniciando o seu processo, e que, como tinha alguma coisa semelhante ao que nós fazíamos aqui, em termos de equipamentos, em termos de processos industriais, que conseguimos competir de igualdade para igualdade em termos de colocação no mercado exterior, por exemplo, que é o caso que o Júlio está falando, e que competia em preço e competia, a qualidade era comparável e compatível, né? Mas, de uns anos para cá, nesse acompanhamento que se faz em termos de qualidade, de produtividade e desenvolvimento, antes da crise que nós estamos passando hoje, já havia uma perda de mercado na questão da qualidade. Os chineses, mesmo que anteriormente ainda se igualavam em termos de processo e o que a gente fazia aqui e faz ainda em termos de Pernambuco, nós conseguimos competir de igual para igual. Hoje, eu diria, mesmo sem a crise, que nós perdemos esse mercado para o chinês, porque o chinês conseguiu evoluir em termos de qualidade, os produtos têm um processo muito mais
refinado, vamos dizer assim, em relação ao que a gente mantém aqui ainda, que nossos processos não evoluíram em termos de equipamento e termina perdendo mercado em função de preço, de competitividade e de qualidade, que é uma coisa que hoje o mundo todo está atrás disso. Então, são dois extremos que eu estou colocando e que nesse meio, entre um extremo e outro, nós temos empresas que têm rendimento, têm condições de crescimento, têm condições de produzir em quantidades maiores, né, algumas até com marcas multinacionais, né, e que, por estar numa região como a nossa, onde há uma facilidade maior de mão de obra, e uma mão de obra já começa a ser melhor qualificada pelos cursos, pela a formação técnica já desenvolvida e pelo preparo que as empresas têm tido nesse desenvolvimento, de conseguir alcançar resultados muito bons em termos de produção em relação a outras empresas da mesma categoria dentro do mercado nacional e poder competir igualmente para o exterior, tendo em vista o que o Stefano já falou em termos de sermos hoje, em termos de localização, um ponto estratégico de entrada e saída de mercadoria pelo Porto de Suape, principalmente. Né? Bem, professor Marcílio, o produto está pronto, a estrada é ruim, o combustível é caro, a aquisição do transporte, o serviço também é caro. Aí trava tudo? Se a gente for falar em Pernambuco, que eu acho que é interessante a gente tocar, já que estamos no estado e é nosso estado, com a falta da ferrovia, que a gente desde 2000 que não circula mais trem em termos de transporte de mercadorias, principalmente, né? Fica limitado ao transporte rodoviário, que a gente já sabe que na matriz de transporte representa 60% em nível nacional. É ainda o mais viável. É porque tem a segurança pelo empresário ainda confiar mais, né? E ter uma estrutura já mais consolidada em termos de estradas e também de armazenagem, em relação aos outros modais que não têm a mesma regularidade e a mesma E o mesmo condição investimento, e né? o mesmo investimento. Então, essa matriz de transporte, com 60% dedicada ao rodoviário, nós estamos fora de qualquer padrão, né? Porque o rodoviário, na realidade, na maioria do pensado especialista, isso em termos internacionais, é que o rodoviário deveria trabalhar somente nas duas extremidades, que seria alimentar os outros modais e trabalhar num raio no máximo de 500 quilômetros. Então, ele estaria, por exemplo, alimentando a ferrovia para o transporte a longa distância, acima de 500 a 1.000 quilômetros, e na outra extremidade recolhendo essa mercadoria transportada a longo curso e levando até o destino, que é a porta do cliente. Mas aqui no Brasil a gente não faz nada disso. Simplesmente ao contrário, a gente roda 3.000, 4.000 quilômetros, né? O carreteiro mora no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, né? Vem para uma viagem de longo percurso, 3.000, 4.000 quilômetros até Recife, basicamente. Daqui pega outra carga, vai até Belém do Pará. Então, em casa, ele passa 2 ou 3 vezes no ano. Então, para retornar ao sul, ele vai ter que depender de todo esse trajeto de volta, e isso é um custo muito alto em termos de transporte, em função, como você mesmo falou inicialmente, que as estradas não têm somente 12% do total de 1.500.000 quilômetros que nós temos de rodovia, somente 12% é asfaltado e numa condição nem sempre em condições boas de regularidade, né? Então, basicamente, mais de 75% das estradas nacionais no todo estão deficitárias, estão estragadas, estão com buraco. E isso, como você diz, onera o frete em termos de você gastar mais combustível, de gastar mais componentes no carro, porque ele quebra mais o caminhão, ele tem que fazer substituições de manutenção, e isso encarece em torno de 70% do valor do frete se a rodovia fosse em condições normais de trabalho. E pelas distâncias muito longas, o custo também é alto, né? Então, a falta da ferrovia
em qualquer país do mundo, é estratégia de crescimento, é uma estratégia de desenvolvimento, né? Os colegas aqui, principalmente o nosso economista, o Stephenson, ele pode confirmar isso. Então, nenhum país desenvolveu se não tivesse a sua estrutura ferroviária montada de forma correta e de forma eficiente. E, infelizmente, no Brasil nós não temos isso. Para você ter uma questão de número, hoje está em torno de 30 mil quilômetros de ferrovia ainda sendo utilizada para transporte ferroviário, que é a quantidade de quilômetros que nós tínhamos na época do Império. Então, fica claro assim, que há assim, uma grande torcida para que as ferrovias elas voltem. Agora, isso leva 15 anos para você ir construindo 10 mil quilômetros por ano. Então a gente tem que ajeitar, né? Tem que melhorar o transporte rodoviário, trocar o pneu com o carro em movimento. Isso, mais ou menos isso. Então, outro fator aí que é burocrático, que é os postos de fiscalização, né? Quando ele fala que tem que sair do estado, vamos dizer, vai para Paraíba e chega no posto fiscal, você pode ficar com o caminhão, isso você pode me comprovar, Stefano, de passar 4 horas esperando a liberação, né? Então, numa jornada de 8 horas que ele poderia fazer 2 viagens, por ser muito perto, né, João Pessoa, por exemplo, né? Ele passa o dia inteiro porque metade do tempo de expediente do motorista esperando a liberação do caminhão para conseguir chegar à viagem e ultrapassar a fronteira. Então, a parte de fiscalização, como também portuária, para liberação de cargas, também muitas vezes demora algumas horas e às vezes chega a dias para poder liberar uma mercadoria que o cliente trouxe por via marítima e chegou no porto e tem que retirar. Então, exatamente. E a questão da formação profissional, de que maneira os profissionais de logísticas estão sendo preparados dentro desse novo cenário? No passado, basicamente, era na prática. Normalmente começava como tirador de notas, né? Na minha época, ele não era nascido ainda, nem você também. Era o faturista, lá, o rapaz que tirava a nota, que normalmente se destacava e ia para ser coordenador de rota, e de coordenador de rota passava a supervisor e muitas vezes chegava gerente. Hoje a coisa mudou. Hoje as instituições de ensino, tanto em nível técnico como em nível superior, já existem os cursos voltados para a logística, os tecnólogos em logística. Existem as faculdades com curso de administração e engenharia de produção, principalmente, com disciplinas obrigatórias, logística e empresarial, então envolve isso. E tem os cursos de pós-graduação, que quase todas as faculdades aqui na região metropolitana têm um curso de pós-graduação na área de logística, que já pega pessoas que já estão militando na área e com um curso com nível superior e querem aprimorar o conhecimento para poder galgar novos cargos e poder desenvolver. Então, essa parte de formação, ela está bem estruturada, tanto pelas universidades, de um modo geral, federais, estaduais, e como também as instituições de ensino privada, que todas elas têm essa vocação. Chegando ao final do programa, não vai dar, acredito que não dê mais nem para todos falarem, mas a gente precisa de um recado final e queria saber para quem vai esse recado final, Marcílio. Na minha posição é que a parte de planejamento tenha que ser feito com mais critério para quando o projeto de execução ser realizado não encontre falhas pela falta do planejamento. Então, demore-se mais no planejamento para que a parte operacional seja mais rápida. Ok, muito obrigado a vocês, obrigado a vocês que nos acompanharam também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.